Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor João Balbino. Nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo veremos o conteúdo do capítulo 18 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é O Estilo de Vida que nós devemos cultivar. Por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso. Também deixe o seu like, aperte o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que novas mensagens forem publicadas e compartilhe os vídeos com outras pessoas. Eu agradeço de todo o coração. Fazendo isso, você estará fortalecendo o canal, estará fazendo com que a mensagem que nós temos pregado, que é o Evangelho, alcance outras pessoas, abençoe outras pessoas. Que nosso amado Senhor continue te abençoando. Vamos para o vídeo da mensagem. O estilo de vida que devemos cultivar. O texto para a nossa meditação é Mateus capítulo 12, versículos 22 ao 45. Nós leremos apenas os versículos 29 e 30. Leiamos Mateus 12, 29 e 30. Disse Jesus: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Nessa mensagem, trataremos um assunto que a maioria das pessoas ignora completamente. A realidade que a vida presente está ligada ao estado espiritual. Mudando o estado espiritual de uma pessoa, muda-se tudo. Em Mateus, capítulo 12, versículo 22, nós encontramos o relato do exorcismo realizado por Jesus no endemoniado, que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Como resultado, o povo passou a ponderar a possibilidade de Jesus ser o filho de Davi, ser o Messias, ser o Cristo. Versículo 23. Por sua vez, os fariseus expressaram a sua absoluta rejeição a Jesus. Eles chegaram a afirmar que Jesus expulsava demônios por meio do demônio principal. Disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Versículo 24. Então Jesus mencionou a realidade do combate espiritual e expôs o erro, expôs a falta de lógica, expôs a insensatez dos pensamentos dos fariseus. A questão proposta por Jesus foi: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino? Versículo 26. Em outras palavras, acaso Satanás atentaria contra si mesmo, destruiria a sua própria obra, expulsando os seus delegados? Essa foi a questão que Jesus propôs. Em seguida, Jesus também tratou a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma referência à fonte de seu poder e de sua autoridade. Versículos 31 e 32. Segundo o ensino de Jesus, blasfemar contra o Espírito Santo significa afirmar que a obra que Deus realiza, a obra que Deus está realizando, é obra de demônios. Foi dentro desse contexto que Jesus tratou da questão da sua própria autoridade para amarrar o homem forte, entrar em sua casa e levar dali seus bens. Versículo 29. É daqui que surge uma expressão notavelmente popular, que é estar amarrado. Muitos têm essa expressão como uma chave na batalha espiritual, mas a verdadeira chave para a vitória no combate espiritual é o viver pelo Espírito Santo, que é a verdadeira fonte de poder e de autoridade. Em outras palavras, o demônio não é expulso por alguém declarar que ele está amarrado. O demônio é expulso pelo Espírito de Deus. Isso que Jesus disse. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Em se tratando de estilo de vida, no mais das vezes, o que as pessoas mais buscam e valorizam é ter economia, ter a melhor educação formal que o dinheiro possa contratar, ter um bom trabalho, ter uma vida moral, ter alguma religião, esse tipo de coisa. Contudo, a jornada em aliança com Deus não está ligada a ter economia e viver de uma boa maneira.
A jornada em aliança com Deus não significa ter uma ampla gama de conhecimentos e ter erudição. A jornada em aliança com Deus não significa ter uma vida moral e ter todas as coisas em ordem. A jornada em aliança com Deus não está ligada a ter alguma religião. Mas o coração da jornada em aliança com Deus é a realidade de que o Rei do Universo está junto com o seu povo. Em se tratando do Novo Testamento, a tônica do cristianismo é Cristo em vocês, Cristo em nós, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Se Jesus Cristo não estiver em nós, tudo é só engano, é falsa religião. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pergunto, se não é de Cristo, de quem é então? Ninguém subsiste num vazio de poder. Qualquer pessoa ou está junto com Cristo, vivendo debaixo da influência do Espírito de Jesus Cristo, ou está contra Cristo, vivendo debaixo de uma influência terrível. Disse Jesus: aquele que não está comigo está contra mim. Versículo 29. A vida presente está ligada ao estado espiritual, mas as pessoas ignoram completamente esse ponto. Os fariseus e os mestres da lei tinham um estilo de vida que era apreciado dentro da sociedade judaica. Sob uma perspectiva meramente humana, meramente natural, eles eram o cume espiritual em Israel, mas eles não expressavam a maneira de viver que deveriam confirmar. Perante outras pessoas, eles viviam dentro de um modo de vida muito criterioso, correto, mas eles jamais mudavam a maneira de viver na direção de fazerem todas as coisas para a glória de Deus. Em seu estilo de vida, os fariseus e mestres da lei seguiam presos por Satanás. Em sua maneira de ser havia hipocrisia, ambições egoístas, enganos e ardis infernais, como quando começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 14. Dirigindo-se a eles, nosso amado Senhor o chamou de raça de víboras, o chamou de maus e também de geração perversa e adúltera. Mateus capítulo 12, versículos 34 e 39. Os fariseus e os mestres da lei viviam na hipocrisia, viviam pelas aparências. Quando estavam em público, falavam e faziam coisas boas para serem vistos pelos homens, mas internamente cogitavam em assassinar pessoas. Oravam em frente das pessoas, oravam em locais públicos, oravam em pé, nas sinagogas, nas esquinas e nas ruas, mas não oravam quando estavam sozinhos. Eles ignoravam completamente o lugar secreto. Mateus capítulo 6, versículo 5. Eles atavam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus capítulo 23, versículo 4. Falavam em justiça quando estavam perante outras pessoas, mas viviam carregados de ódios, de egoísmo, de críticas, de desejos obscuros, de sentimentos maus e coisas semelhantes. Eram como sepulcros caiados, exuberantes exteriormente, mas por dentro estavam tomados por corrupção e por todo tipo de imundícia. Mateus capítulo 23, versículo 27. Em outras palavras, eles não viviam um relacionamento pessoal consistente de devoção e de dependência com Deus. Antes de sermos salvos, por causa do problema do Gênesis 3, por causa do problema fundamental do ser humano, por causa do problema espiritual, éramos incrédulos, aprisionados por Satanás. Vivíamos com a personalidade que Satanás nos dava. Tínhamos um estilo de vida complicado de entender, um estilo de vida complicado de explicar, um modo de vida ambíguo, carregado de contradições e de egoísmo. Mas desde que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, Deus passou a estar junto conosco. O nosso estado espiritual e o nosso estilo de vida foram mudados, porque o Espírito Santo veio habitar em nós e passou a exercer sua influência,
passou a ordenar a nossa vida e também a nos guiar. Depois que fomos salvos, a nossa maneira de viver mudou 180 graus. Por que as pessoas não conseguem mudar o seu estilo de vida? Porque isso tem relação com seu estado espiritual. Se o estado espiritual não muda, jamais poderão mudar o seu estilo de vida. Por mais que alguém tenha a rigidez e a envergadura moral de um fariseu, por mais que alguém tenha os conhecimentos e a erudição de um mestre da lei, se o estado espiritual não mudar, tal pessoa jamais viverá o estilo de vida do céu. Pergunto, qual é o estilo de vida do céu? Muito simples. O estilo de vida do céu é o estilo de vida de desfrutar Emmanuel, de viver com Jesus Cristo, cheio do Espírito e guiado pelo Espírito. Ter o estilo de vida do céu significa viver uma vida em que Deus atua e nos guia, e o fruto do Espírito de Jesus, que vive em nós, se evidencia exteriormente. A nossa vida é transformada. A mudança do estado espiritual de qualquer pessoa é uma obra espiritual. Quando o estado espiritual de uma pessoa muda, tudo começa a avivar em sua vida e ao seu redor. A sua família é avivada. O campo que Deus tem lhe confiado é avivado. A pessoa passa a valorizar as coisas dadas por Deus, recebe força para corrigir as coisas que estão ao seu alcance, recebe força para adquirir novos hábitos, força para fazer exercícios físicos, força para introduzir uma dieta saudável, força para buscar a Deus, buscar a presença de Deus, tudo isso de uma vez. Descanso e paz vem sobre a sua vida. Tal pessoa passa a viver feliz, passa a viver satisfeita, tal pessoa passa a ter visão, passa a viver com um sonho que Deus lhe dá e também com uma prática que vem de ser dirigido pelo Espírito de Deus. Antes, movia-se norteada por ambições egoístas e pelos valores que há no mundo. Mas agora, em Cristo, vive com um sonho e com um estilo de vida que Deus lhe tem dado, como testemunha de Jesus Cristo, com força para dar glórias a Deus em todas as coisas. Gostaria que você entendesse que o estilo de vida que devemos cultivar é o estilo de vida de desfrutar que Deus está junto conosco todos os dias. Desfrute Emmanuel. A obra de Deus tomará lugar em sua vida. Você desfrutará grandes bênçãos. O campo que Deus tem te confiado também será abençoado. A sua família será abençoada. Os poderes infernais serão quebrantados e os cativos do diabo serão libertados. Oremos. Pai, que eu possa desfrutar Emmanuel todos os dias e ser sempre guiado pelo Espírito Santo. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é Faça a obra de um evangelista. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.